Deus já falou através dos louvores, né? Deus já se fez presente e está presente aqui nessa noite. Quero agradecer ao nosso escalado, né, por nos ter aqui honrado, de nos dar a oportunidade de falar a palavra do Senhor. Não era necessário, pois eu vim também para buscar, né? A gente, quando está na casa do Senhor, muitas vezes a gente vem para ouvir, né, o que Deus quer falar conosco. Também eu quero aqui me externar, né, de agradecer ao nosso irmão Tito, né, que tem ali me inquietado a semana todinha para chegar aqui, né, porque ele disse, já faz tempo que você não chega lá, e hoje é dia de culto também lá na congregação que eu faço parte, quer dizer, a extensão do ponto de pregação, e o presbítero responsável da congregação quer que a gente sempre dê apoio, mas a gente combinou com alguns irmãos e deu uma fugidinha para chegar aqui, e eu estou maravilhado, irmão, porque Deus já disse que está voltando, já mandou alertar, desperta, e isso é coisa linda, irmão. É porque é sinal que Deus, Ele está aqui, está dizendo, desperta tu que dorme. É tempo de despertamento. Mas a gente lê uma leitura aqui, um tanto interessante, glória a Deus, glória a Jesus, que fala aqui em Mateus capítulo 15 e versículo 21, né, fala de uma mulher cananeia. E eu acho tão interessante, irmãos, essa passagem, porque ela nos traz, irmãos, um ensinamento maravilhoso. Por quê, irmão? É porque quando Jesus, ele declarou-se ali ser filho de Deus e começou ali a iniciar o seu ministério, o que eu acho lindo, que foi decorrido propósito de Jesus. Tudo que Jesus estava fazendo, o propósito que ele veio, estava sendo ali tudo certo. E por que o Senhor diz isso? É porque a palavra de Deus, irmãos, ela é necessária, que nós, como servo do Senhor, ou discípulo de Jesus, tem que dar continuidade àquilo que foi nos ordenado. Como Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Esse é o propósito de Jesus para todo aquele que serve a Ele. Ninguém não é inútil, irmão, na obra de Deus. Cada um tem um propósito diante de Deus. Mas o maior legado que Deus deixou para mim e para você foi ide, diz a palavra, declara o Evangelho, fala que eu estou voltando. E muitas vezes alguém se limita a dizer, eu não sei falar, não tem condições. Mas eu me lembro que eu estava no centro da cidade, pregando ali, e de repente veio uma irmã de lá do Carlos, uma irmã já idônea, e a irmã sentiu de dar oportunidade a ela. E quando deu a oportunidade àquela irmã, ela se levantou e disse, olha, irmão, eu vim de lá do Cabo fazer compra aqui, mas eu vi os irmãos fazendo essa obra, sentindo o desejo de sentar aqui para ouvir. E a irmã me deu a oportunidade para eu pregar, ou dar uma palavra. Eu só sei de um ó, porque, olha, irmão, tem xícara, eu não sei ler. Mas eu sei dizer que Jesus pega o homem, salva, batiza, prepara e leva para o céu. E quando ela disse isso, tinha um senhor ouvindo aquele culto sentado, começou a chorar e dizer, eu quero me entregar para Jesus. E não importa se você é letrado, se você não é, o importante é a palavra. E declare que Jesus está voltando. E o que eu acho lindo dessa passagem, irmão, que a Bíblia vai dizer que aquela mulher era cananeia, ela não era da linhagem de Israel, ela não tinha nada comparado com o judeu. A Bíblia diz que ela era de outra cercania. Se ela era de outra cercania, quer dizer limite, ou se não quer dizer outro lugar, de outra nacionalidade. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus.
se cria dentro dele uma fé que não tem quem tire, não tem quem arranque, não tem quem leve embora, porque aquele que ouve e guarda a palavra gera dentro dele uma água viva que jorra até o trono de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher ouviu. Certamente a notícia de Jesus que estava ali se espalhou diante daquela cidade e chegou até na fronteira do outro lado. Aquela mulher ouviu. Glória a Deus, porque a palavra de Deus ela não tem barreira, não tem limite. Ela vai aonde eu e você não pode ir. Ela entra até onde eu e você não pode entrar. A Bíblia diz que Jesus disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e tudo sobre o verbo foi feito, porque o verbo era a palavra de Deus. Glória a Deus. E o mundo foi feito através da palavra. Deus disse: haja luz, haja terra, haja água. Deus fez tudo certo, irmão. Nada do que ele falou, eita, foi deixado por terra. Tudo foi cumprido. E nessa noite a palavra de Deus está sendo falada, pregada. Só não crê quem não crê, mas aquele que crê tem caminho, a porta está aberta. Ei, Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Coloca sobre mim o vosso jugo, porque meu fardo é leve e é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O homem pode ser bravo, a mulher pode ser até brava, dizer: ninguém pode comigo. Mas quando a palavra penetra, as coisas mudam. Quem era bravo passa a ser cordeiro, quem era bravo passa a ser ovelha. Glória a Deus. Aqui, olha, irmão, um homem que dizia: ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Mas Jesus estava só olhando. Quando eu deparo ali, irmão, falando sobre a passagem de Saulo, eu olho muito para mim, porque fala comigo. Não era perseguidor da igreja, mas eu fugia dos irmãos, me escondia, dizia que não queria ser um crente. Eu quero ser crente, andar com paletó no meio dia. E hoje eu ando de paletó, pode ser a hora que for, só quem alguém olha e diz assim: esse homem não tem juízo não. É porque quem ama Jesus, irmão, não vê diferença, não vê empecilho, não vê barreira. Ei, você está aqui nessa noite porque você rompeu a barreira. Se dependesse do inimigo, você... A gente, irmão, a gente recebeu o evangelho, irmão, não para viver só de boa vida, não. Ele tem a vitória, tem a luta, tem as aflições, mas tem a alegria. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Mas tem um segredo: negue as coisas, né? E siga-me. Isso é o evangelho, irmão. E o que eu acho lindo é que aquela mulher ouviu, mas aquela mulher tinha um problema, irmão. Tem um problema que eu creio ninguém solucionava esse problema. Eu creio que ela procurou, irmão, várias coisas, vários lugares. Eu creio que ela ficou sem saber o que fazer. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E quando ela ouviu que Jesus estava ali, que curava, libertava os enfermos, ainda curava os coxos, aleijados, fazendo um milagre. Jesus está aqui nessa noite e está dizendo: eu sou Deus que tira o homem, a mulher do charco de lama, e dou uma nova vida. Deus me trouxe aqui nessa noite, irmão. Eu estava dizendo: Jesus, será que eu vou ou não vou? Aquela relutância, porque eu estou aqui enfermo. Mas eu sei uma coisa: Jesus me trouxe para falar com alguém e está dizendo: não importa a tua situação. Talvez você é rejeitado pela sociedade, talvez a tua família te despreza, talvez ninguém dá o reconhecimento que você tem. Mas Jesus está dizendo: mesmo assim, eu te amo. Porque Jesus pega as coisas que não são para confundir a que são. Ele pega as coisas longas para confundir as sábias da terra. E Jesus está dizendo: ainda tem solução aqui nessa noite para aquele que está pensando em desistir, pensando em parar, pensando
interessante, irmãos, é que quando aquela mulher chegou, que colocou um propósito no coração, porque tudo tem que ter propósito. Tudo tem que ter um propósito e um objetivo. Aquela mulher ouviu, mas também ela se levantou e foi. Rompeu a barreira, rompeu as dificuldades. Ela não era da nacionalidade de Israel, mas os irmãos sabem que Israel, eles não se comunicavam com os outros. Por causa das leis de Moisés, aquelas coisas, ele se achava mais inferior do que os outros. Mas Jesus disse: eu vim para os meus e os meus rejeitaram. Aí o que eu acho lindo, que aquela mulher se levantou e foi até diante de Jesus. Sabe o que é isso, irmão? A fé é o firme fundamento. Hebreus capítulo 11 é o primeiro. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se espera. Ela não estava vendo, mas ela estava crendo que Jesus ia dar solução para ela. Glória a Deus. E quando ela chegou diante de Jesus, irmão, a primeira coisa que aquela mulher fez foi o reconhecimento que Jesus era soberano. Porque quando ela chegou, ela sabia que Jesus era filho de Deus. Porque a Bíblia diz que quando ela chegou, ela adorou e disse: Jesus, filho de Davi. Ela estava dizendo: Jesus, eu sei que tu és o Messias, filho de Davi, da linhagem de Davi. Eu sei que tu tem poder para solucionar o meu problema. E ela disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é humilhação. É reconhecer, adorar e dizer: só Ele é Deus. É por isso que aquele que chega diante do Evangelho, ele tem que tirar as arrogâncias, tem que tirar os carrapichos desse mundo, tem que tirar aquilo que impede o Espírito Santo trabalhar na vida dele e dela. É por isso que muitos ficam sem entender, dizendo: fulano era isso e isso, fulano fazia isso e isso, mas depois que aceitou esse Evangelho, aceitou esse Jesus, agora vive com a Bíblia debaixo do braço, só quer falar desse Jesus. É porque quem bebe dessa água, ele nunca mais tornará a ter sede. Jesus falou: você tem uma água, você tem algo dentro de você que jorra. É por isso que Jesus deixou em Apocalipse. Jesus deixou dizendo: olha, cuidado, para que ninguém tome a tua coroa. Tenha cuidado para que ninguém venha tomar aquilo que eu te dei. O que Deus te deu é mais precioso do que toda a riqueza desse mundo. É por isso que Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi ao deserto a ser tentado. E a primeira coisa que aconteceu foi o diabo, quando chegou diante de Jesus, disse assim: olha, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele queria colocar dúvida na mente de Jesus, mas Jesus estava preparado. Você está preparado. É alguém dizendo: não será o Senhor, tu é isso, tu é falha, nós somos falha, mas estamos juntos no ir, que ele fala por mim e por você diante do Pai. Aí Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Crente tem que viver a palavra, crente tem que andar na palavra. Eu não sei por que essa palavra nessa noite, mas Jesus está dizendo: se você tem a palavra, você não é abalado nem abalada. E porque essa palavra tem poder. Olha, irmão, eu acho tão lindo é que quando a pessoa se decide a se chegar perto de Jesus ou a buscar a Jesus, eu vou dizer, incomoda tanta gente. Incomoda até dentro de casa. Porque não foi diferente com essa mulher. Quando ela decidiu chegar perto de Jesus, ainda começou a clamar. Eu creio que ela disse: a multidão é grande, porque onde Jesus estava tinha multidão. Eu sei que a multidão é grande, todos estão falando ao mesmo tempo, ele não vai ouvir, então eu vou gritar. Ela disse: olha, eu vou gritar do profundo seu, mas tão
anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Vai clamando, vai gritando, Jesus, eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tem. Tu entra e faz como quer. Aleluia, verdade. Aí alguém se incomodou, irmão, e disse para Jesus, veja, coisa interessante, que alguém ouviu primeiro que era Jesus. Jesus sabia, mas ficou calado para ver a intenção. Mas alguém se pronunciou primeiro de que Jesus. Muitas vezes alguém quer tomar a frente. Muitas vezes alguém quer falar primeiro de que a resposta de Deus. Porque muitas vezes a resposta de Deus não é aquilo que eu quero que eu falo. Eu não sei, irmão, mas eu vou te dizer uma coisa. Quando eu aceitei Jesus, eu era uma pessoa que não levava recado para casa, que nem diz. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente tem que fazer a diferença onde está, aonde mora. E um coleguinha do meu menino, meu vizinho, meteu a tapa no menino, o menino chegou chorando, sangrando lá. E eu estava lendo uma lição bíblica. E a mãe do menino disse assim, olha o que aconteceu com ele. Tu fica aí sentado, só lendo, tu não era assim. Mas não, tu numa providência, tu ficava, depois de aceitar Jesus, ficasse meio bestalhado. Aí o velho homem, aí eu disse, deixa comigo que eu vou lá resolver. Peguei na mão do menino, eu não sei por que eu estou falando isso. Jesus está dizendo, você é diferente. Quem aceita Jesus não muda não, irmão. É transformado através do Evangelho, que é a palavra. Aí quando eu cheguei e saí, pegado na mão do menino, que cheguei lá de frente, ele já estava sentado num batente e olhou para mim e disse, nem venha, porque eu pego você e faço aquilo. E começou, aí quando eu fui falar, irmão, me deu um nó na garganta. Eita Deus, me ajude. E eu só fui dizer, Jesus te abençoe. Peguei o menino, ele ficou debochando, dizendo que eu peguei o menino, embora-se embora. Quando cheguei em casa, e aí eu disse, já resolvi. Não precisa dizer nada a ninguém. Põe o pé do papai e deixa que ele trabalha. Aí quando passou uns 2 dias, eu estava trabalhando, deu uma confusão lá na rua. Eu estava cansado, sentado deitado no sofá. Aquilo bateu, meu irmão. Quando eu abri a porta, estava o cara todo arrebentado, pedindo perdão, irmão, me perdoe. Eu disse, acho que eu fui homem, tudo é perdoado. Ele disse, não, só quero que o senhor me perdoe. Ele disse, toda perdoado, me dá um abraço. Abracei ele, foi-se embora. Quando eu fui saindo depois, alguém que estava lá, que sempre tem alguém que, né? E alguém chegou e disse, irmão, ele foi mexer com o senhor, foi mexer com fulano, Deus dele. E começou a falar, e eu disse, foi fulano, não, foi a mão de Jeová. Não precisa aí você tomar satisfação, não. Deixa que Jesus trabalha. Olha, irmão, se tem uma coisa que Jesus tem ciúme, é de mim e você, daquele que serve a Deus. Porque ele disse na sua palavra, você é menina dos meus olhos. Aí de quem tocar. Jesus nessa noite está revestindo crente aqui, dizendo, ei, você vai chegar. Mas eu vou te dizer uma coisa, alguém vai se incomodar, mas não toca em você. Coisa linda, irmão. Coisa linda é quando o crente serve a Deus, é um crente que confia na palavra, anda na palavra, vive a palavra. Eu estou falando aquele que vive e anda na palavra de Deus. Ele não é confundido e nem é escarnecido. Aleluia. Eita Deus grande! Aleluia! Alguém pode até entristecer. Porque a pior coisa é melhor você levar uma lapada do que você levar uma palavra. Né? Porque a palavra ela tem peso. É verdade. Jesus disse assim, olha, a palavra de Jesus, ela é tremenda. É por isso que quando Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está vendo isso aqui? Fechou, é um livro normal, mas se você parar para analisar, tem tanta palavra para mim e para você, como seguir, como andar, como se comportar, como falar. Aleluia! Aleluia!
Eita Deus. Aí alguém disse, olha mestre, despede essa que está incomodando, tá? Nos perturbando, despede ela. Mas o que eu acho lindo é que diz, não despede ninguém sem mão vazia não, irmão. Aí Jesus disse uma coisa para ele, disse, olha, eu não vim senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Aleluia, glória. É lícito tirar o pão da boca dos filhos de Israel e deitar lá os cachorrinhos. Eita. Irmão, uma palavra dessa, irmão. Aleluia. Uma palavra dessa, irmão, para alguém que não está preparado, irmão. Ele quer se dizer, fugir, correr. Ainda mais do mestre. Aleluia. Aleluia. Porque ela chegou dizendo, Jesus, filho de Davi. Ela estava reconhecendo que Jesus tinha um poderio de Deus. Era filho de Deus. Aleluia. E de repente ouviu uma voz daquela. Aleluia. Mas o que eu acho lindo, irmão, que aquela mulher, a palavra, quando ela ouviu o que Jesus fazia, e ela sabia o que tinha em casa, ela passou por cima de tudo aquilo. Ela foi inteligente, ela disse assim, mas Senhor, ela não disse, não com ignorância, ela ainda honrou Jesus e disse, mas Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aleluia. 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 Eita Deus. É tanta gente, irmão. É tanta pessoa, irmão, Aleluia. que por causa de uma aflição, Meu Deus. por causa de uma aflição, por causa de uma perseguição, por causa de uma falta de alimento, ou senão de uma casa bonita, está deixando de seguir a Jesus. Eita glória. Deus assim. Jesus disse assim, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se a salvação. Aleluia. Aleluia. Essa palavra, irmão, Deus está falando comigo, com você, com quem está lá fora, dizendo, não adianta ter bens materiais, isso aqui é corrompido, se acaba, se estraga, mas a salvação, ela é eterna. Eita Deus. Aleluia. Jesus disse assim, aquele que serve a mim, após a morte, há uma esperança, porque passou da morte física para a vida eterna. Você pode morrer hoje, mas sabe para onde vai, para onde está te esperando, é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, é forte. Eu vou fechar, irmão, Aleluia. Glória. mas eu vou dizer uma coisa. Jesus disse, mulher, que reconhecimento, irmão, Eita glória. em meio à multidão, era muita gente, irmão, Aleluia. Aleluia. era muita gente, porque a mulher teve que gritar, teve que expor o seu problema. Era um escândalo, irmão. Uma mulher está gritando no meio da multidão, ainda mais naquela época. Meu Deus. Era um escândalo para uma mulher. É por isso que os discípulos disseram assim, vai, despede essa louca que está gritando. Aleluia. Aleluia. Glória. A gente está num ambiente normal de trabalho, papai, quando chega uma mulher falando algo, gritando, a gente fica logo estranhando, achando estranho. Essa mulher tem comportamento, começa a falar. Imagina naquela época que os discípulos disseram, despede, tira essa, como ele diz assim, olha, dá um jeito logo nessa mulher. Eita, mas Jesus, ele é grande, ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Jesus falou na sua palavra, ele disse, até os loucos não errarão a porta ao reino do céu. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Aí Jesus disse, grande é a tua fé. Aleluia. Que seja feita segundo a tua vontade. A Bíblia diz que na mesma hora a sua filha ficou sã. Aleluia. O que eu entendo com isso é que Jesus disse, eu sou Deus de perto e Deus de... Jesus opera aqui e opera... Eu creio Deus. É por isso que aquele centurião chegou diante de Jesus e disse, olha Senhor, o meu servo, o meu criado está enfermo, mas eu não sou digno que tu entres na minha casa, debaixo do meu teto, mas só uma palavra é tua, o meu servo lá vai sarar. A palavra de Deus tem poder, está aqui nessa noite, está dizendo para você que está do outro lado, só basta tu crer. Nessa noite, Jesus tem falado contigo, dizendo, não importa a situação
situação que você viva. Mas irmão, eu já tentei, já fui, ou senão não tem jeito. Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer tirar esse charco de lodo. Eita, Jesus quer te dar um banho de sangue. Eita, Jesus disse assim: aquela mulher samaritana disse: olha, mulher, se tu beber da água que eu te der, nunca mais terás sede, porque a água que eu te der jorrará dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Nessa noite, Jesus quer te dar dessa água. Qual é a primeira pessoa? Qual é a primeira pessoa? Eita, Jesus nessa noite te chama. Jesus está dizendo: vinde a mim. É você mesmo que está aí. É você mesmo. Jesus está te chamando nessa noite. Olha, foi dito aqui que Jesus está voltando, e é um abrir e fechar de olho. O que eu acho lindo, irmão, que não vai dar tempo de nada. A Bíblia diz que quando a trombeta tocar, aquele que está em Cristo Jesus, eita, serão arrebatados. Esse corpo vai se transformar num corpo incorruptível. Mas que Deus conceda outra oportunidade para você. Eu tinha um vizinho, e quando eu passava todo domingo para a igreja, ele estava sentado na calçada, às vezes com uma garrafa de cana, às vezes ele estava lá bebendo. Aí ele dizia: irmão, eu disse: diga. Ele dizia: ore por mim lá na igreja, quem sabe um dia eu chego lá. E eu falava para ele, e eu digo: eu vou me embora. Ia-me embora, muitas vezes eu estava apressado por causa das escalas. Mas um certo dia eu ia descendo, ele disse: irmão, ore por mim lá. E eu comecei a falar de Jesus. Eu disse: olha, por que não é hoje? Bora hoje, ou senão aceita agora. E comecei a falar com ele. Ele disse: irmão, deixa para amanhã. Infelizmente eu disse: olha, amanhã pode ser tarde demais. Ele disse: não, irmão, olha. Eu disse: tá bom. Jesus disse que não era com força nem com violência. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A gente transmite a palavra. É por isso que Paulo disse: eu plantei e Apolo regou, e quem deu o crescimento é Ele. Glória a Deus. Aí fui embora. No outro dia eu voltei da igreja, fui trabalhar. Quando eu cheguei, estava lá uma correria, um bocado de gente lá na frente da casa dele. A mulher saiu lá de dentro chorando, perto. Irmão, o que foi? Fulano faleceu. Eu disse: como? Ela disse: ele foi dormir, fui acordar ele agora de manhã. Chamei, botei a mão nele, estava gelado. A palavra foi pregada. Jesus disse: aquele que falar a minha palavra e aquele que não se converter, eu tirarei de ti, sobre você, o sangue dele, né? A injustiça. A gente faz a nossa parte. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que não importa se você fala bonito ou se não fala bonito, sai a campo, fale a palavra, diga a palavra. Então não se importe não, deixe que Jesus trabalha. Eu estava pregando a palavra na Praça do Jordão, e estava ali na hora da leitura, chegou um caba de longe, cheio de coisa, de tatuagem, de tudo, chegou e disse: eu se estende, eu vou dar em você agora, mas quem tem palavra não tem medo. E ele começou, eu disse: quero nem saber. Comecei a falar a palavra, e a palavra que veio foi daquela mulher que Jesus tirou o espírito que estava nela de mentira. E eu disse: Jesus ainda liberta o espírito. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Jesus colocou um muro de fogo diante de mim. Quando ele veio, bateu e caiu, se levantou, veio de novo e caiu, o povo olhando. Ele parecia um caranguejo, começou a andar de costas, chegou debaixo da árvore, sentou e escutou a palavra até o final, porque Jesus ainda tem autoridade na terra e no céu. Jesus deu autoridade para mim e você, dentro de casa, no trabalho, no caminho. Use a autoridade que Jesus te deu.
que não tem alguém para vir para Jesus. Nós queremos. Quem quer Jesus aqui? Como é lindo adorar Jesus. Eu estava dizendo dentro do ônibus, Jesus, tu é tão lindo. Jesus me deu uma vitória, irmão. E eu fiquei que nem menino, porque ele disse, eu vou te dar uma vitória, tu vai ficar que nem menino. Aí eu fui trabalhar, na época eu trabalhava, eu desci sentado na cadeira, do cantinho da janela, e comecei, Jesus, tu é lindo. E comecei a rir sozinho. Quando eu olhei, sentou-se uma pessoa do meu lado, eu não vi. Quando eu comecei, Jesus, comecei a rir, eu olhei, a pessoa estava dizendo, esse cabo é doido, olhou para mim, cada um tá de olho. E eu dizendo, não sabe como Jesus dá